Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Elas, né? Perfeito. Como é que você cria limites? A partir da... Por exemplo, vamos lá. Você foi uma criança com TDAH, né? Como é que... Imagino que talvez tua mãe tenha escutado em algum momento. Você tem que dar limites para esse menino. O que eles queriam? Que eu me comportasse como eles esperavam. E como é que eles achavam que iam modelar esse comportamento? Repetindo instruções para mim todos os dias. Faça isso, não faça aquilo. E muitas vezes te punindo. Também. Né? Muitas vezes punindo até de forma agressiva, violenta, né? Quando as pessoas dizem, você tem que botar limites nessa pessoa, ou que você tem que botar limites em alguma coisa, elas estão dizendo que a gente tem que punir elas de alguma maneira, certo? Mas a punição não estabelece limite. A punição estabelece um contexto onde aquele comportamento que você quer que não ocorra, não vai ocorrer. Mas a punição também estabelece um contexto para a pessoa produzir um outro comportamento que impeça que aquele comportamento que ela produz e é punido não seja punido. Então, por exemplo, se você bota muito limite no teu filho, num determinado momento, quando ele não consegue usar esses limites porque aquele contexto não está bem presente, ele vai tentar evitar essa punição. Omitindo, ou se escondendo, ou omitindo não faz situação. O dever de casa, mas finge que fez. De que fez, fica sentado ali, balançando na cadeira, certo? Então, a gente tem uma relação entre limite e punição que não é produtiva. Como é que você estabelece limite? Estabelecendo desejo. É o desejo que estabelece limite. Porque, na verdade, a gente não controla ninguém a não ser nós. Não, a gente não controla nem nós. Nem nós. Quanto mais os outros. Porque às vezes as mães falam, às vezes as pessoas falam para as mães, põe limite no seu filho. Aí a mãe, ainda mais a mãe, às vezes jovem, primeira viagem e tal, primeira gravidez. Aí ela, não, beleza, então eu vou seguir a cartilha. O que vocês querem que eu faça? Dê castigo de tantos minutos, nananana. Vou fazer. Faz. E não resolve. Não vai resolver. Não vai resolver. Por exemplo... Porque o menino só vai ficar quieto quando ele quiser ficar quieto. Por exemplo... Mesmo que tenha 5 anos. Por exemplo, eu imagino que quando você tinha 10, 12 anos, já que você tem TDAH, você deve ter tido alguns problemas escolares, eu imagino. Desde muito antes disso. Isso, desde muito antes. Eu já estava sofrendo Imagina que muitas coisas você sentava para fazer, não conseguia se concentrar. Mas, se você pegasse... uma Ferrari dessas para montar, você ia passar horas ali. Gostava desse tipo de atividade. Ou videogame. Por quê? Porque aquilo tinha, abre aspas, um propósito, fazia sentido para você. Aquilo estava no teu registro de desejo. Ou seja, estava naquele registro onde o córtex pré-frontal faz um cálculo do quanto que ele vai ser reforçado, de quanto que ele vai receber de dopamina numa região que a gente chama de núcleo accumbens, que faz parte do prosencéfalo basal, certo? E esse cálculo conseguia fazer com que você se mantivesse naquela atividade por tempo suficiente. Às vezes muito mais do que outras atividades. Né? Perfeito. Então, o que acontece em relação aos limites? Para que a gente estabeleça limites, a gente tem que criar desejo. Veja assim, criar desejo pode ser o desejo de comprar uma Ferrari. A gente falou disso. Falamos. Né? Então, por exemplo, imagina uma pessoa que tem esse desejo pelos inúmeros motivos. Né? Por tudo que ele viveu, ele quer ter uma Ferrari. Ele quer ter uma Ferrari. Pronto. Isso vai ser suficiente para ele inibir uma série de aspectos distratores e focar naquele caminho. Então, botar limite não tem a ver com punição. A pessoa que diz assim, você tem que botar limite no seu filho... Ou a pessoa que diz essa criança precisa de limites é uma pessoa que está irritada. E ela quer que aquele comportamento suma o mais rápido possível. Certo? E aí ela quer punir esse comportamento porque a punição é muito reforçadora. Né? Por exemplo, uma criança que está enchendo o saco, você enfia a mão na cara, ela, se piar, vai tomar outro, ela na hora para
Isso resolveu o problema, exatamente. Né? Você resolveu o problema naquele instante. Né? Então, esse imediatismo da resposta, no caso da educação, faz com que a gente crie essa relação entre punir e estabelecer limites. Estabelecer limites é estabelecer perspectivas de vida. É estabelecer lugares onde esse indivíduo possa chegar e, de certa forma, construir isso com ele para que isso tenha uma pertinência tão grande que vire um propósito. Então, vamos lá. Falando de uma criança. Perfeito. Os pais, então, não vão estabelecer limite através da punição. Não de modo assim, não é recomendável. Eu diria o seguinte, não tem como a gente evitar a punição. Não tem. Sempre pune. Mas de alguma forma, a gente sempre pune. Na educação da criança que chega no mercado e vai abrindo os biscoitos e metendo na boca. Não. Você não pode, porque isso aqui custa dinheiro, a gente tem que botar no carrinho e depois... Primeiro a gente tem que saber se vai poder ou não comprar, depois compra, paga e depois você abre. Se a criança não fizer isso, do ponto de vista técnico, isso é uma punição. Certo? Para ela é. Para ela é. Ela vai experimentar como uma punição e, tecnicamente, é uma punição. Punição é toda consequência de um comportamento que diminui a frequência dele. Então, o não pegar o biscoito que ele estava doido para pegar na gôndola, abrir e comer ali no meio do mercado, já é uma punição do comportamento que ele queria. Exatamente. Imagina o seguinte, eu peguei o biscoitinho, abri e comecei a comer. Minha mãe veio e disse, filho, olha só, a gente não come as coisas antes de pagar no supermercado, certo? Daí eu, bem educadinho, fechei o negócio, botei ali e não peguei mais. A minha mãe, ela não foi violenta nem agressiva. Mas, do ponto de vista técnico, ela puniu o meu comportamento. Porque o meu comportamento de abrir o salgadinho gerou uma consequência que fez esse comportamento diminuir de frequência. Certo? Entendi. Nem sempre essa conversa funciona. Não. Seria ótimo se ela funcionasse assim, desse pode jeito. Gerar comportamento... Isso. Pode gerar uma criança que deita no chão e começa a chorar no meio do mercado. Exatamente. Daí você vai, digamos assim, usar outros mecanismos punitivos. Né? Mas, do ponto de vista técnico, dos conceitos técnicos, né? Nem sempre a punição é violenta. Certo? Do ponto de vista dos conceitos técnicos, a punição é uma consequência do comportamento que você emitiu que faz a frequência e a probabilidade desse comportamento diminuir. Sim. Certo? Então, o problema é que, como você falou, a punição, geralmente, ela vai eliciar respostas emocionais aversivas. Né? Então, a criança estava cheia de expectativa de comer, já estava com a boca cheia... E ela sentindo o cheiro. E ela tem que interromper aquele comportamento. Óbvio que a resposta emocional a isso vai ser uma resposta aversiva. Né? Engraçado que quanto mais eu aprendo com essas coisas que você está me falando e tudo, né, que eu juntando com outros conceitos e aprendendo, né, eu penso assim, mais racional eu quero ser. Eu penso assim, não, beleza, então quando eu tiver um filho, eu não vou puni-lo. Eu vou orientá-lo de forma que ele sinta um desejo de cooperar comigo. Entende? É um jeito. É uma das formas. Existe. Seria a melhor forma. Né? Entendi. A melhor forma seria a gente tentar evitar a punição e o reforço negativo e educar as crianças exclusivamente por reforço positivo. Certo? Maravilha. Mas para fazer isso, você tem que ter muita estratégia. É muito difícil. Né? Você precisa ter um controle muito grande do ambiente. Nem sempre a gente consegue ter esse controle. Por exemplo, a gente fala muito do uso de telas em crianças. Né? Muitos pais chegam extremamente culpados por causa do uso de tela. E aí a maioria dos pais diz assim, não, tira o celular, você não pode... viciar nisso aí. Você não pode mais entrar nisso aí. E aí deixa a criança lá meio que... sem nada para colocar no lugar. E isso aí gera um problema. A ansiedade da criança vai a 1000, né? Seria interessante trocar, oferecer... Vamos supor, tá? Não precisamos mergulhar muito nesse tema, não. Mas, por exemplo, assim, o pai que tira a tela da criança, que já está meio que querendo viciar numa tela, é interessante que ele coloque ali, não, vamos fazer um Lego. Ele tem que oferecer, não é? A gente chama isso de reforço de outros comportamentos. Né? Então, você tem que tirar a tela, você tem que botar alguma coisa ali. De preferência, alguma coisa que seja reforçadora para a criança. Pode ser o Lego. Né? Se a criança gosta de Lego, às vezes pode ser um livro com o pai, às vezes pode ser a companhia do pai. Na verdade, a gente usa a tela
Porque a gente está numa condição onde dar atenção para os nossos filhos é punitivo. Como que é isso? Como que é isso? Porque as demandas cotidianas, as exigências, sejam de trabalho, sejam de cuidados de casas, elas fazem com que as demandas dos nossos filhos sejam excessivamente custosas para nós. E aí a gente é punido por esse custo. Toda mãe sabe que é um saco teu filho toda hora. Mãe. Pedindo atenção. Certo? Então, óbvio, eu não quero responsabilizar nem mães nem pais. É uma questão contextual. Né? E a tela vem muito nessa direção. A tela não reforça só o comportamento da criança, mas ela constrói um reforço no comportamento dos pais também. Né? Então, os pais também acabam sendo vitimizados duplamente pela questão da tela. Porque eles têm pouco tempo e pouco recurso para dar para os seus filhos, certo? E por outro, porque acaba que, de certa maneira, quando eles dão a tela para as crianças, eles têm mais tempo livre e sossegado. Para eles, para os próprios pais. E às vezes... Não é para eles, às vezes é para os filhos. Às vezes é para dar conta das atividades dos filhos. Certo? O grande problema é que hoje a gente não tem recursos adicionais para esse conjunto. Falta opções mesmo. A gente sempre fala assim, não, você tem que tirar a tela, mas não explica o que vem no passo 2. Tá, o passo 1, tira a tela. Tá, agora meu filho tá chorando, tá enchendo meu saco. É bonito você falar isso, né? Você tem que tirar a tela, o problema das telas, o vício você delas. se sente um presidente. Assim, não, porque as telas, e aí você tem que tirar as telas. Tá, mas aí, meu... A gente vive num mundo que, querendo ou não, as crianças têm acesso facilitado a isso e é altamente viciante, porque é altamente recompensador, e você não sabe o que botar no lugar. A gente vive num mundo onde há mais de 50 anos as crianças estão expostas a telas. Exatamente. Essa daqui é só uma delas. Delas. Eu fui criado por tela. Vendo TV, desenho, essas coisas. Eu comecei a ver TV preto e branco na década de 70. Né? Depois passou uma Telefunk pequenininha. Telefunk e tal. Eu lembro que tinha uma cidade que eu ia quando era pequeno, no final dos anos 80. Final dos anos 80, todo mundo já tinha TV a cor, a maioria, né? Aí eu lembro que eu fui numa casa velhinha, assim, numa cidade pequenininha aqui chamada Formosa. E naquela casa tinha um negócio que depois minha mãe me explicou o que era. Era uma TV preta e branca que ela era pintada por dentro. É como se alguém tivesse entrado... Ela simulava... É como se fosse... sabe a saturação da cor? Se você aumenta a saturação, fica vermelhão. Aí você diminui e fica quase preto e branco. É como se fosse assim, é quase colorida. O cara pegou a TV preto e branco e alguém, sei lá, um técnico foi lá e pintou por trás aquelas cores primárias e aí deu uma aparência de uma cor. TV colorida. Não é a mesma coisa, mas é tipo interessante que foi um pouco, era uma TV que era preto e branco e foi a transição, né? Nos anos 80 popularizou as TVs coloridas, aí nos anos 90 era só colorida. A gente pegou... Legal. Eu assisti televisão valvulada ainda. Valvulada.